Opa, tudo bem? Aqui é o Mairo Vergara e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro segredo sobre como aprender inglês de forma simples e eficiente. Antes da gente entrar no nosso segredo, só um recado rapidinho. Lembre-se de que esses vídeos aqui dos segredos, eles são exclusivos para você que está participando, que vai participar da Semana do Inglês, então você não vai encontrar esses vídeos em lugar outro nenhum. Em nenhum outro lugar. Eu estou fazendo eles aí especialmente para você que vai participar da Semana do Inglês. E segundo, tanto os vídeos aqui dos segredos quanto todas as comunicações e avisos da Semana do Inglês serão enviados para você tudo via e-mail e somente via e-mail. Então a gente não vai mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo SMS, não. A nossa comunicação é 100% via e-mail, então eu recomendo aí que você fique de olho no seu e-mail, crie o hábito de todo dia ir lá, abrir seu e-mail, ver se chegou algum segredo novo, ver se chegou algum recado da Semana do Inglês, porque é por lá que a gente vai fazer a nossa comunicação, ok? E lembrando, os vídeos são exclusivos aí para você. Bom, vamos então para o nosso primeiro segredo. E o primeiro segredo, para você que não sabe nada de inglês ou quase nada de inglês, quer aprender inglês, ou mesmo você que já tem um certo nível de inglês, mas quer melhorar, de repente você está empacado ali, faz um tempão que você não sai do básico, ou você estudou um tempo, chegou no intermediário, mas não consegue chegar na fluência, a primeira coisa que você tem que entender é a diferença. Então, ó, preste muita atenção. O primeiro segredo é, você precisa entender a diferença entre o inglês se vira nos 30, isso mesmo, esse é o nome que eu chamo, o inglês se vira nos 30 e a fluência verdadeira em inglês. Vamos por partes. Primeiro, o que é o inglês se vira nos 30? O inglês se vira nos 30 é aquele inglês basicão, é aquele inglês, como eu gosto de falar, para você não morrer de fome. Por exemplo, se eu mandar você para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para qualquer país que fale inglês, você vai chegar lá, você não vai morrer de fome, você vai se virar. Nesse inglês se vira nos 30, normalmente é mais ou menos assim. Você tem o vocabulário básico no inglês, sabe algumas palavras, você tem noções básicas da gramática do inglês, então você sabe um pouco da gramática do inglês, sabe dizer umas frases, usar alguns verbos e tudo mais. Você até consegue ler um pouco em inglês e você de fato consegue se comunicar em inglês de uma maneira bem básica, ou seja, inglês basicão, vocabulário básico, gramática básica, leitura básica e comunicação básica. Você não morre de fome, porém você não consegue fazer atividades muito simples que qualquer pessoa fluente consegue fazer. Por exemplo, uma pessoa fluente consegue ver um filme em inglês sem legenda. Uma pessoa fluente consegue ler um livro, qualquer livro em inglês, a pessoa vai lá e lê o livro. Uma pessoa fluente, ela consegue, por exemplo, ela vê dois americanos conversando, dois falantes nativos de inglês conversando entre si, ela entende a conversa deles e ela vai lá, se junta com eles e conversa com eles também. Então, todas essas são atividades elementares, né? A gente que fala português, a gente faz tudo isso em português tranquilamente. E uma pessoa fluente em inglês também consegue fazer isso em inglês. Porém, quando você tem esse inglês se vira nos 30, você não consegue fazer tudo isso. Ou seja, você até sabe um pouco de inglês, mas você não é fluente de verdade. E um ponto muito importante aqui é você entender que muitas escolas e muitos cursos oferecem esse inglês se vira nos 30, muitos chamam esse inglês de fluência, tem que falar assim, tem uns cursos que falam assim, aqui no nosso curso, em 6 meses, ou em 1 ano, ou em pouco tempo, normalmente menos de 1 ano, você vai ficar fluente. Não é bem fluência, você até pode adquirir o inglês básico, uma comunicação básica, mas esse inglês se vira nos 30, você não vai ser fluente de verdade. E um ponto muito importante é você entender também que eu não estou aqui falando mal de escolas de inglês ou de cursos de inglês. Ter uma fluência básica não é ruim, é melhor que não saber nada. O único problema que eu vejo com isso é quando um curso fala para você, você vai ficar fluente em 6 meses, em 3 meses, em 2 semanas, ou até em 1 ano. 1 ano é pouco tempo. E aí você entra no curso achando que daqui a 6 meses você vai ser fluente em inglês, que você vai ver filme sem legenda, que você vai conversar tranquilamente em inglês, que você vai dominar o idioma. E não é bem assim. Daqui a 6 meses você vai ter o inglês básico, tá? Então é muito importante você entender que o inglês se vira nos 30 é o inglês que você vai adquirir no começo dos estudos, 6 meses até 1 ano, e que qualquer escola ou curso que falar pra você que é fluência em pouco tempo, não existe, tá? Isso é o inglês se vira nos 30. Agora, por outro lado, a gente tem a fluência verdadeira. O que é a fluência verdadeira? Quando é que você pode se considerar fluente em inglês? E a fluência verdadeira, ela engloba 2 habilidades. Tem 2 coisas que você
você tem duas habilidades que você tem que dominar para se considerar fluente em inglês. A primeira habilidade é a habilidade de você entender o inglês falado muito bem. O que é isso? Isso quer dizer que você, por exemplo, bota um filme em inglês sem legenda, você entende o filme. Você escuta um programa de rádio em inglês, igual você escuta o rádio em português. Não tem diferença para você escutar um programa de rádio em português e escutar um programa de rádio em inglês. Ou você vê um vídeo no YouTube. Tanto faz se o vídeo é em português ou em inglês. Você assiste, você entende tranquilamente. Voltando ao exemplo dos americanos conversando. Tem dois americanos conversando entre si, ou britânicos, ou dois falantes nativos. Você entende tranquilamente o que eles estão falando. Ou seja, o seu entendimento do inglês, ele é quase no mesmo nível do português. Ele nunca vai ser no mesmo nível do português, mas ele é tão próximo, né? Ele é tão bom o seu entendimento que você vê filme em inglês, escuta rádio em inglês, escuta uma pessoa falando inglês e às vezes você nem percebe que é inglês, você simplesmente entende tranquilamente. Então você tem um ótimo entendimento do inglês falado. Veja que no inglês se vira nos 30, você não tem isso, né? É muito comum a pessoa ali estuda inglês durante 6 meses, até consegue se comunicar, mas se ela vê um nativo falando inglês, ou vê um filme em inglês, ou liga a televisão ali em inglês, não entende quase nada. Então essa é uma diferença grande. E ter esse entendimento é o primeiro ponto para ser fluente. O segundo ponto para você ser fluente é você conseguir se comunicar em inglês de uma forma fluida. O que é uma forma fluida? É uma forma perfeita? Você fala inglês perfeitamente? Não. Você pode ter sotaque, você pode cometer erros de pronúncia, erros de gramática, mas você fala sem ficar parando para pensar, a fala flui. Que nem eu tô falando português aqui, ó, eu não fico parando para ver como eu vou falar. Eu só vou falando, vou falando, vou falando. E você consegue falar da mesma maneira em inglês. Claro, não é com sotaque igual do nativo, não é com a pronúncia perfeitíssima, não é que você nunca vai cometer nenhum erro, mas a fala flui e você consegue expressar as suas ideias sobre qualquer assunto. Então, quando você tem esses dois elementos, você entende muito bem o inglês, vê filme sem legenda, vê vídeo no YouTube sem legenda, escuta o rádio, tá tudo tranquilo, e você se comunica de forma fluida, não perfeita, e expressa suas ideias sobre qualquer assunto, você aí sim pode se considerar uma pessoa fluente em inglês. Então, para concluir, temos o inglês se vira nos 30, que é aquele inglês basicão, que a maioria dos cursos vai te oferecer aí, dentro de um período aí de 1 ano ou menos, né? E quando o curso é importante, qualquer curso, tá? E novamente, não estou falando mal, só estou falando a verdade para vocês aqui, para que você esteja informado. Qualquer curso que falar fluência em menos de 6 meses não é fluência, tá? É esse inglês basicão para se virar nos 30. E temos a fluência verdadeira, que leva alguns anos para você adquirir essa fluência, mas aí sim você é fluente. Você entende, você fala e depois aprender a escrever e ler também é bem fácil. Principalmente depois que você entende tudo, é bem tranquilo de aprender a ler, de aprender a escrever. A leitura, escrita e até a fala vem meio que de uma forma natural após esse entendimento. E, para finalizar, por que é importante você saber essa diferença e por que este primeiro vídeo, este primeiro segundo trata da diferença? Por 2 motivos. Primeiro, para você ter um objetivo claro de estudos. Você tem que saber que existe o se vira nos 30 e existe a fluência. E aí, por exemplo, eu quero ser fluente. Então, você vai procurar um método, você vai traçar um plano de estudos que é condizente aí com esse objetivo da fluência. Não, eu quero aprender só o básico para me virar nos 30. Então, você vai ali, estuda uns 6 meses, aprende o básico e deu. Mas você não vai ser fluente. Então, é importante para você... não. Muita gente, assim, acha que tá indo para fluência. Esse curso aqui vai me deixar fluente. E, na realidade, tá indo pro se vira nos 30, né? E às vezes tem gente que quer ir pro se vira nos 30 e não quer ficar anos estudando para fluência. Então você tem que entender a diferença entre os dois objetivos para que você siga o objetivo que é mais adequado aí com o que você quer em relação ao inglês. E segundo, também muito importante, para você não ser enganado, né? Vou falar desse jeito, sei que é um pouco agressivo, mas é verdade. Para que você não seja enganado por cursos e escolas, porque tem muito isso hoje em dia, que vão falar para você assim, aqui é fluente em 6 meses, aqui é fluente em tanto tempo, aqui é fluência rápida e fácil. Isso não existe, existe o se vira nos 30 só, tá? Então só pra você ficar... É igual quando você faz um esporte, por exemplo, uma arte marcial, você vai praticar uma arte marcial, só pra finalizar o vídeo aqui, né? Você vai praticar jiu-jitsu, por exemplo, ou karatê. Você tem que pesquisar para você ir numa academia legal, uma academia onde as pessoas são do bem, um lugar onde as pessoas não vão te machucar, ou qualquer outra coisa que você vai fazer na vida, você tem que pesquisar para você ir lá e aprender com um professor particular, um curso, independente, uma escola, onde o ensino seja de qualidade e onde eles te falem a verdade, né? Como a coisa realmente funciona e você não acabe caindo aí em muitos cursos e coisas que prometem
fluência, mas não é bem fluência, ok? Então, pessoal, entenda bem a diferença, e entendendo bem a diferença, você vai começar com o pé direito, você vai estar no caminho para chegar nos seus objetivos do inglês e no longo prazo para chegar na fluência no inglês. Este foi o nosso primeiro segredo, tá? Fique muito ligado que os próximos serão enviados para você por e-mail, então fique ligadinho lá, fique ligado no seu e-mail, porque ao longo dos próximos dias os próximos segredos serão enviados e eles são exclusivos. Esse vídeo aqui só tem acesso quem está participando da Semana do Inglês e está recebendo os segredos. Se você procurar ele no Google ou até na busca do YouTube, você não vai encontrar, é só com o link que eu mandei para você. Então fique ligado no seu e-mail e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.